Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Com o decorrer do dissolvimento dos Vingadores, Eren avança sem parar pela praia de Marley em busca de destruir o mundo todo. Como será que esse avanço vai continuar? Como que famílias do mundo todo serão afetadas? É nesse capítulo que veremos as ações do Eren causando consequências em todas as pessoas, desde o mais justo até o mais injusto. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 131 de Shingeki no Kyojin. E rapaz, que capítulo foi esse? O capítulo, pra mim, até agora, o mais pesado de Shingeki no Kyojin. O Isayama soltou o seu gore ali e não parou mais, cara. Eu falei assim, meu Deus, Isayama, para! Mas ele não quis parar, no tanto que também você vai chegar e dar o seu like, vai se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E é claro, cara, é muita coisa. É claro, se você quiser discutir e conversar, também tem o meu Discord com o link na descrição. E claro, nós batemos 20 mil inscritos aqui no canal. Vocês votaram e o LP vai perder a barba na quinta-feira numa live junto com o meu barbeiro Rafael. Nós iremos aqui conversar e discutir muitas coisas sobre animes e ao mesmo tempo o LP vai perder a barba, essa barba que o acompanha há muito tempo, e tudo isso vai ser desligado. E aí, vocês votaram? Estão realmente preparados para ver o LP sem barba? Quinta-feira aqui no canal a partir das 8 horas. O capítulo então começa com aquele questionamento de a gente estava pensando quem era aquela bendita criança que o Eren estava realmente colocando mesmo nas suas memórias. Por que ela teve fragmentos tão grandes? E esse capítulo acaba deixando bem claro por que este garoto, por que o Isayama não deixa pontos sem nó. E o capítulo começa exatamente com esse garoto, que o nome dele é Hanzi. Ele está ali conversando com seu primo ou com seu amigo sobre o fato dele estar guardando o dinheiro que ele está roubando de alguns moradores de Marley para poder fazer com que o seu avô saia daquele lugar onde os refugiados morem e passe a viver de uma forma decente, já que muitas pessoas acabam morrendo no inverno. Muitas pessoas naquelas barracas, naquelas tendas, acabam morrendo no inverno. E é aí que tudo, ou podemos dizer assim, que o mundo de Hanzi acaba desmoronando quando várias pessoas acabam correndo. Eles estão realmente correndo ali, fugindo de alguma coisa. A terra está tremendo. Hanzi está sentindo a terra tremer e ele observa que existem titãs em toda a parte do litoral de Marley. Enquanto a gente começa a observar essa transição que está acontecendo entre os acontecimentos do Hanzi e sua família, nós também temos o Eren quando ele acaba se desvinculando um pouco das pessoas ali de Paradis, antes ali dos seus amigos chegarem até onde ele estava, que ele havia salvado o garoto naquele momento, né? Mas antes dele conseguir fazer tudo isso, ele começa a pensar mais sobre os acontecimentos em Paradis. O Eren é levado em várias circunstâncias, ele acaba pensando em todos os momentos sobre a situação atual e sobre as memórias que ele acabou observando quando ele beijou a mão da Historia. Ali, quando ele começa a questionar esses pensamentos, o Eren começa a observar que os aspectos que ele estava prestes a fazer, se sua mãe iria concordar com tudo isso, ou se até mesmo se ela observasse tudo que seu pai acabou fazendo, qual seria a reação dela. E nesse aspecto, o Eren começa a colocar mais panos nas mangas para poder realmente observar e pensar sobre qual situação seria
seria melhor. Ele até mesmo questiona e até mesmo chega a concluir que matar ou destruir toda a Ilha Parades seria o caminho mais sensato a se fazer. O mundo não sentiria falta de Parades, mas ele fala que não é certo. Não é correto ele abrir mão ali de uma idealização, de uma civilização, para que outras pudessem realmente seguir em frente. Só que nessa questão, se não há paz entre os dois âmbitos, alguma coisa tem que acontecer. E o Eren observa que tudo isso está determinado. Quando o Eren acaba realmente observando que o garoto ali, esse garoto que eles haviam encontrado mais ali recentemente, né, mais cedo, ou possivelmente o Eren encontrou ele antes de todo mundo, fica meio confuso isso no mangá, eu ainda não consegui entender muito sobre isso. Mas o fato é que o Eren acaba encontrando esse menino e ele chega à conclusão de que é ele que é o garoto das suas memórias. É ele que ele vê quando ele beija a mão da história. Então, a partir daquele momento, quando ele encontra aquele garoto e ele salva ele ali de ser matado ou de ser espancado até a morte ou de sofrer consequências severas por aqueles cidadãos ali de Marley, ele acaba entendendo que o estrondo é inevitável. O Eren, de todos os caminhos, de todas as coisas que aconteceu no mangá, tudo que a gente pôde observar até este momento no mangá levou ao estrondo. Não é que o Eren queria isso, ou o Marley queria isso, ou o Parades queria isso. Não. Tudo que foi feito, desde lá da Ymir ter conseguido o poder dos titãs, até o Eren realmente conseguir tocar no Zeke, tudo isso foi porque o mundo estava destinado a ativar o estrondo. Enquanto o Eren está ali deixando o garoto perto da casa dele, ali no meio das tendas, ele acaba se ajoelhando e pedindo desculpas para ele. O menino até mesmo não está entendendo nada do que está acontecendo, mas ali o Eren em seus pensamentos fala que ele é tão merda quanto o Reiner. Chega até a ser algo meio que cômico, porque ele lembra do Reiner nesse exato momento. E ali ele enfatiza ainda mais: não, eu não sou merda igual o Reiner. Eu sou pior do que ele, porque aquilo que eu vou fazer não é nem comparado com o que o Reiner fez em Parades. E ele começa a levar esse âmbito de uma forma tão obscura que o garoto fica sem reação. Ele não consegue se mexer e ele está ali pronto apenas para ouvir o que o Eren tem a dizer. E é aí que vem a parte mais interessante desse capítulo, na qual a gente vai teorizar. Pelo que parece, pelo que foi mostrado no capítulo 131, parece que aí o Eren entendeu que ele nunca foi livre e que ele nunca vai ser livre. Vocês lembram da frase, da fala do Kenny, quando ele está para morrer e ele fala ali para o Levi sobre que todas as pessoas são escravos de alguma coisa? O Eren seria escravo da própria liberdade. O personagem que lutou tanto pela liberdade acabou se tornando escravo dela mesma. E a gente percebe que existe um ponto bem interessante de que pode haver com que o Eren, não que ele acabasse sendo manipulado, mas que todas essas circunstâncias fizesse com que ele fosse preso, ou pelo destino, coisa que eu acho bem pouco provável em Shingeki no Kyojin, ou por Ymir, mas a gente não tem muitos fatos para poder teorizar e conversar muito sobre isso. A questão aqui que eu quero dizer para vocês é que a liberdade do Eren acabou prendendo o rapaz. E é aí que tudo começa. O Isayama solta o gore de uma vez por todas e a gente correndo para tudo quanto é lado. É um terror a céu aberto. Titãs cercam a praia de tudo quanto é lado. Não tem para onde as pessoas fugirem a não ser para frente. E é para lá que eles vão. É para lá que eles acabam correndo para tentar fazer com que eles conseguissem escapar ali dos colossais. Como foi dito no começo do capítulo, o povoado ali de Marley, as pessoas de Marley não avisaram os refugiados e que
acabaram ficando para trás para serem esmagados pelos colossais. Hansi então pede para que seu amigo ou primo acabe pegando o dinheiro e vá na frente, que ele pudesse correr mais rápido. Mas na muvuca que está acontecendo ali entre pessoas correndo, tentando sobreviver, o Hansi acaba deixando com que o seu saco de moedas acabe caindo. Ele volta para pegar, mas quando ele volta para pegar, não é só o Hansi que volta, mas o seu primo também. Só que não dá muito tempo deles conseguirem fazer qualquer coisa, porque os colossais estão na cola dos personagens. E então que a gente começa a observar essa transição dessa conversa do Eren lá atrás, aquele pedido de desculpa que o personagem está fazendo e os colossais caminhando em direção aos dois garotos. O Eren vai pedindo desculpas, ele fica maluco com toda aquela circunstância, dizendo que ele não conhecia o mundo lá fora, de que ele não esperava que existiam pessoas daquela maneira como aquele menino era, de como aquelas outras pessoas que ele observou, mulheres grávidas, pessoas de tudo quanto é jeito, e que ele não enxergava eles como animais, mas sim como seres humanos. Então, quando os colossais vão se aproximando, o Isayama vai transitando cada vez mais o pedido de desculpa do Eren para com aquele garoto. Enquanto o Eren vai pedindo desculpas, ele vai dizendo que ele não pretendia com que o seu desejo realmente fosse realizado e que todas aquelas pessoas fossem esmagadas. E ali, naquele exato momento, o Eren entende o seu destino, que toda a destruição, ela acabou sendo imutável, que ela não pode ser mudada, que todo aquele estrondo ou aquela coisa toda que estava acontecendo era algo inevitável, que o Eren estava predestinado a fazer tudo aquilo. E ele percebeu que cada memória que ele recebeu ao beijar a história, por mais que ele pudesse lutar contra aquilo, e eu acho que tende a ter um vídeo só especificamente sobre predestinação e sobre livre-arbítrio, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Pode parecer algo meio cristão, você já ouviu falar isso, talvez se você for cristão, católico ou protestante, talvez você tenha entendido um pouco mais sobre isso, mas o fato de um livre-arbítrio ou de uma determinação ou de ser predestinado a algo é algo muito problemático para a gente poder conversar e entender um pouco mais sobre as nossas razões e como o livre-arbítrio deixa as coisas possivelmente mais libertárias e também como a predestinação pode deixar com que as coisas fiquem realmente a ser não justificáveis sobre as atitudes do personagem. Nesse ponto eu quero falar sobre isso, é que tudo aquilo que o Eren acabou enxergando até este momento se concretizou. E é aí que a coisa acaba ficando mais feia ainda, porque conforme os titãs vão se aproximando do garoto, pedregulhos e pedras, destroços acabam caindo em cima dos personagens. É por isso que eu falei pra você que o Isayama soltou o gore dele ali e não parou mais. É que os pedregulhos acabam caindo em cima dos garotos, eles não conseguem mais se mexer, e aí vem os colossais e terminam o serviço. É bem interessante olhar, né? Não interessante a morte dos personagens, mas é interessante observar como o Isayama vai colocando o paralelo de fazer com que os colossais pisem em cima dos personagens e ao mesmo tempo o Eren no passado tá pedindo desculpas para o personagem, vai transitando esse momento, né? Esses momentos em que o Eren acabou falando ali, fazendo com que os seus pedidos de desculpas realmente acontecesse. E nesse momento acontece algo mais polêmico, ou pelo menos acontece algo que o Isayama quis chamar a atenção, já não bastasse muitas ou 1 milhão de coisas pra gente falar de Shingeki no Kyojin. Neste momento acontece quando o garoto tá tendo a sua cabeça quase esmagada, a Ymir aparece pra ele. Olha só, a Ymir aparecendo para alguém que não é um eldiano. A Ymir aparecendo para uma pessoa que não tem nada a ver com algum eldiano. E aí, qual vai ser essa justificativa? Por que a personagem apareceu? Será que foi algum contato com os colossais? Será que todo mundo que tá morrendo tá observando e olhando a Ymir? Ou somente os sentimentos do Eren para aquele personagem acabou ativando a Ymir para que ele pudesse enxergar?
Bom, eu acho que existem muitos mistérios e possivelmente foi só uma aparição da personagem para levantar um pouco mais de suspeita. Colossais então acabam adentrando ali o continente de Marley e finalmente nós observamos todo o tamanho do Titã do Eren. Cara, é um absurdo de gigante. E conforme a gente vai observando também sobre os colossais esmagando ali os povos, né, que estavam refugiados na ilha ali de Marley, o Eren acaba tendo essa transição de memória para quando o Armin apresentou o livro do seu avô para ele. E nesse momento o Eren acaba dizendo que foi finalmente ali que ele se sentiu livre. E quando, cara, foi uma transição incrível, cara, Isayama só acertou nesse capítulo, porque ele vai falando, eu finalmente estou livre. Quando ele vai falando isso, ele acaba observando os colossais pisando em todas as pessoas, em todos os refugiados que estavam na praia de Marley. E conforme ele ia falando, eu estou livre, e mais colossais iam pisando em cima daqueles refugiados. Cara, o Isayama realmente foi para massacrar os nossos corações. E a pergunta que fica claramente nessa parte é que o Isayama acabou questionando ali a gente de qual é o preço da liberdade. Eu falei já sobre o Kenny aqui sobre isso, mas qual seria o preço para a gente poder ter esse desejo, para ter alguma coisa? E conforme o Eren vai falando, eu sou livre, fica claro que esse desejo do personagem, esse preço para realmente ter a liberdade, a gente percebe que é um preço de sangue. Cara, é algo cruel, queira você não, ou entender um pouco mais sobre isso. Eu não tô falando aqui sobre o fato do Eren estar certo, ou de toda a sociedade estar contra o Eren, não, a questão não é isso. A questão aqui neste capítulo é tentar entender qual é o preço, por que é um preço tão alto, por que isso teve que acontecer. É um fato tão interessante para a gente questionar que tudo aquilo que acabou criando-se no mundo de Shingeki no Kyojin foi predestinado para que o estrondo acontecesse. Tudo isso, cara, todos os momentos ali foi predestinado para que o estrondo acontecesse. Você gostando ou não dessa ideia de predestinação, pelo que parece no capítulo 131, foi exatamente isso que acabou acontecendo. E dá meio que uma sensação de que o personagem principal, ele não teve escolhas, já que tudo estava determinado. Ali o Eren reagindo de uma forma como se estivesse totalmente livre, acaba olhando para o Armin, e o Armin mais velho, exatamente nesse momento atual da história, acaba olhando o Eren pequeno. E nesse momento o Armin percebe que aquele lugar, ou aquele momento em que ele apresentou o livro ali para o Eren do seu avô, foi o lugar em que o personagem enxergou a sua liberdade. Foi nesse momento que foi o gatilho principal para que o Eren pudesse realmente iniciar todo o processo. A gente teve vários momentos que foram gatilhos para que o Eren pudesse chegar no exato momento, mas essa quebra de expectativa do personagem sobre como era o mundo exterior veio através dessas atitudes do Armin. Enquanto o Armin ali, por questões de segundos, acabou observando o Eren pequeno, ele acaba voltando novamente para dentro do barco, onde ele está ali sendo encontrado pela Annie. O personagem que está tentando ali conversar um pouco com ela faz com que a gente consiga ver um clima ali acontecendo entre a Annie e o Armin. E ali a Annie acaba perguntando para o Armin sobre se ele não tinha nada melhor para fazer do que ficar jogando conversa fora com ela, que estava dentro de uma rocha, dentro de uma estátua de cristal, podemos dizer assim, uma pedra de cristal. E ela acaba dizendo para o Armin que foi por causa dele e da Hit, que ficavam sentando ali conversando, jogando palavras afora várias e várias horas, que ela acabou não ficando louca. Mas esse clima ali entre o Armin e a Annie acaba ficando algo tão macabro, né, que até a Gabi e o Falco acabaram sendo mais diretos nos seus assuntos, né? A gente sabe que o Armin gosta da Annie e a
A Anne ali meio que dá a entender sempre que teve uma queda pelo Armin, mas essa questão é que o próprio Armin acaba realmente levantando um pouquinho mais para frente esse ponto sobre esses questionamentos envolvendo a esse tipo de relação nesse exato momento do mangá. Armin então acaba sentando ao lado da garota e acaba dizendo para a personagem que agora ele entende um pouco mais sobre ela. Ele havia traído seus amigos, traído a sua ilha e ter agido totalmente contra os seus princípios ali de que estar ao lado do Eren seria o mais lógico, pelo menos no sentido de ser um companheiro, não de ter traído ou matado seus colegas da tropa de exploração ou também alguns jaegeristas. Ele até mesmo fala sobre os pensamentos que o Eren teve ali no começo do capítulo, de que eles achavam que o mundo era mais diferente, de que eles não teriam tanta compaixão assim com o mundo, de que destruir o mundo todo não seria tão sofrível para o Eren e ao mesmo tempo tão problemático para o Armin. E a gente vai entendendo cada vez mais que o Armin acredita que ele pode chegar no Eren e conversar com ele e tentar entender o que está passando na cabeça dele, ao ponto até mesmo de terminar o capítulo dizendo que o Eren ainda está preso dentro de muralhas, que ele quer fazer com que o seu amigo acabe ultrapassando essas muralhas e que seja livre de uma vez por todas. Então o capítulo acaba finalmente com a gente entendendo esse bendito titã do Eren. A cabeça do titã, esse gigante titã, não é o Eren em si. O Eren está dentro do titã e, pelo que parece, todo o seu pescoço ali acaba sendo interligado com o seu pescoço principal. Toda a sua cravícula ali, né, toda a sua coluna acaba realmente fazendo com que ele acabe ligando com sua estrutura principal do titã. Agora basta a gente entender aonde Zeke Yeager se encaixa nisso tudo. E discutindo os spoilers, mas hoje cedo a gente percebeu dois pontos interessantes sobre o último encerramento da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. O Absaloth, que é um cara que faz as thumbs aqui do canal, ele acabou dizendo que existem duas imagens que ainda estavam podemos dizer, uma incógnitas, né, sobre o que teria acontecido para que elas pudessem realmente aparecer. Na primeira imagem nós temos como se fosse uma cidade parecida com Kattegat, né? A gente percebe, se você acompanha Vikings, você sabe muito bem o que seria essa cidade de Kattegat, que seria a principal cidade da Noruega na época do Ragnar, pelo menos ali na série Vikings. E a gente também percebe que essa cidade é aonde os refugiados de Marley viviam, ou pelo menos aonde as pessoas ali no litoral de Marley acabavam vivendo. Outro ponto bem interessante é que aquela chuva de sangue que a gente observa no encerramento de Shingeki são os refugiados, são os colossais pisando em cima ali dos refugiados e a fumaça ali começa a subir e a chuva de sangue provavelmente vai começar a acontecer nos próximos capítulos. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quase meia hora de Shingeki no Kyojin, muita coisa pra gente poder conversar, discutir, muitas teorias. Vou fazer um vídeo aqui sobre predeterminação e livre-arbítrio, aonde que cada coisa tem uma vantagem, uma desvantagem, aonde eu enxergo onde o Eren pode realmente se encaixar melhor. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a sua hashtag tudo está determinado. Se você deixar essa hashtag aqui, eu vou saber que você chegou até este momento nesse vídeo. E isso é tudo, pessoal! Vai!